O texto que a gente vai estudar hoje é o texto que está registrado no livro de Josué, capítulo 6. É um texto conhecido seu. Você já deve ter passado por ali e hoje nós vamos passar mais uma vez. Quem sabe alguma coisa a mais Deus tenha para nós aqui nesse versículo. Capítulo 6, versículo 20 do livro de Josué diz assim: Então o povo gritou, quando os sacerdotes tocaram as trombetas. E sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. Quantos dizem amém? Amém. Quem sabe contar essa história aqui assim? Não vou pedir para você vir aqui contar a história, só quero saber. Quem conhece essa história? Dá um tchau assim. Quem conhece essa história? 50% da igreja. Quem conhece essa história, irmão? Ó, eu sei contar essa história. Quem sabe contar essa história sem ler na Bíblia? Olha só. Amém. Esse é o texto da tomada de Jericó. Então esse é um trecho que resume a história de Israel entrando em Canaã. Eles estão vindo do Egito, passaram 40 anos no deserto sob o comando de Moisés, e agora o Senhor decide recolher esse servo capacitado, esse instrumento na mão do Senhor. Moisés é uma referência, ninguém tem dúvida disso. Moisés é uma referência, mas Deus tira essa referência de Israel. A gente às vezes fala, o nosso norte. O que a gente está querendo dizer quando a gente está sem norte? O norte é a nossa referência, não é? Então, falando geograficamente, quando você está sem uma bússola, você está sem um norte, você está perdido, não sabe para onde você está caminhando. Então, as referências podem ser pessoas. Deus remove as nossas referências algumas vezes. É preciso que Deus remova algumas referências para que a gente tenha uma dose maior de dependência dele. Preste atenção, Deus remove nossas referências, a gente perde a referência. Aquela pessoa que era uma referência para você, agora não está mais por aqui. No capítulo 1 do livro de Josué, algumas coisas interessantes vão acontecer. E eu gostaria de trabalhar com você algumas coisas desses capítulos, até a gente chegar no capítulo 6. Então, a primeira coisa que você vai encontrar no capítulo 1 de Josué, esse livro que foi escrito, muito provavelmente, a maioria dele, por Josué, é que Moisés morreu. Deus diz isso para Josué: Moisés, meu servo, é morto. O cara fantástico do Antigo Testamento, o que derrotou Faraó, o que viu o mar se abrir, viu cair maná do céu, morreu. O cara tinha um cajado, ele jogava no chão, virava uma cobra, ele pegava de novo, virava o cajado de novo, não está mais ali. Aquele cara que fazia tudo já não está mais por perto. O Moisés que sofreu, com tanta oposição, agora Deus decide recolher esse servo. Até Jesus nascer, não tem ninguém que teve maior repercussão do que Moisés. Até hoje, irmão. Se você vai em Israel, a maior referência é Moisés. O segundo fato, esse é o primeiro. O segundo fato que você vai encontrar no capítulo 1 de Josué é que Moisés está morto, mas Deus continua falando. Moisés morreu, mas Deus não morreu. Deus continua vivo. E Deus fala com Josué. Veja, Deus precisa falar com Josué. Deus sabe disso. Deus sabe que Josué precisa ouvir a voz de Deus, porque Josué, ele está com medo. Josué está com medo e ele precisa ouvir a voz de Deus. Já teve
essa fase assim na sua vida? Deus em silêncio total. E você precisa de uma direção. E você ora, Senhor, fala comigo. Nem que seja para me repreender, Senhor, mas fala. Alguma coisa, eu preciso ouvir a tua voz. Aí você vem no culto, parece que todo mundo ali está ouvindo Deus falar. Como diz a pastora, a presença é palpável, mas você não. Josué precisa ouvir a voz de Deus. Irmão, toda vez que você estiver com medo, se sentindo enfraquecido, sem coragem, leia o capítulo 1 de Josué. Esse capítulo anima qualquer pessoa. Todos nós vamos enfrentar perdas necessárias. Pensa nisso, perdas necessárias. Existem coisas que se você não perder, você não rompe, você não segue, você não avança. Às vezes Deus precisa tirar essas escoras que a gente está apoiado. Deus remove certas referências para que a gente aprenda a caminhar com as próprias pernas. Eu não sei que referências você tinha que você não tem mais. Deus remove contra a nossa vontade. Deus fala com Josué. Deus sabe que Josué perdeu alguma coisa. E toda perda gera luto na gente. Toda perda, qualquer perda vai gerar um luto em você. Eu queria convidar você esta noite, nós vamos fazer isso no final desse culto, para que você feche as suas perdas. Não sei o que você perdeu. Mas tudo que você perde gera um luto em você. Dinheiro, irmão, já perdeu dinheiro? Quem perdeu dinheiro aqui já? Irmão, é uma tristeza quando se perde. Seja perdido mesmo, assim, físico, ou quando você faz um negócio errado. Fez um negócio errado, irmão. Uma sociedade, uma parceria, comprou um Peugeot, sei lá. Não sei o que você fez de tão errado nessa vida. Não sei se alguém comprou Peugeot aqui, irmão, perdoe, viu? Quando você sai da casa dos seus pais, isso vai gerar um luto em você. Isso aí é uma perda que a gente não consegue mensurar. Quando o filho ele começa a andar, é a primeira barreira criada. É o primeiro distanciamento. Aquela criança começou a andar. Antes ela estava ali com você todo dia, no seu colo, ela depende de você. Quando ela começa a andar, ela iniciou o primeiro movimento de independência. Lá na frente, quando esse filho sai de casa, e você é esse filho, você saiu de casa, da casa dos seus pais, e isso, você lembra quando isso aconteceu? Eu não sei se foi de forma traumática ou se foi de forma positiva, mas independente da forma como que tenha sido, você tem dias que você está deprê. Você deixa seus amigos, gera um luto. Você deixa a sua casa, a casa dos seus pais, gera um luto. Mudou de igreja, irmão. É uma complicação. Lá você era uma bênção, né? Todo mundo te conhecia, você já tinha cargo de liderança, você já fazia, acontecia, todo mundo te respeitava. Você chega numa igreja nova, ninguém te conhece, as pessoas não sabem nem o seu nome direito, confunde o nome dos seus filhos. Até a gente acostumar com a sua cara leva um tempo, caminha também, né? É uma fase, eu quero te dizer isso, calma, é uma fase, Então, Deus tem que falar com Josué, e a palavra de Deus para Josué é: anime-se, rapaz, anime-se, levante-se, vamos conquistar essa terra, homem. É isso que Deus tem que falar para Josué. Não fica aí murmurando, se não tem suporte, que ninguém te ajuda. Além de você não caminhar
ainda perturba quem está do seu lado. A murmuração, ela tem esse poder, essa capacidade. Então, chega de murmurar, Josué. Outra coisa que Deus precisa dizer para Josué é: não tenha medo, seja corajoso. Você vai passar esse Jordão, Josué. Tá vendo esse Jordão? Não era um riozinho que se passava assim, com o pé, a água no calcanhar. Não. Estava na cheia. Era algo impossível para Josué. Não tem como. E Deus está dizendo: tá vendo ali o Jordão? Você vai passar esse Jordão. A intenção de Deus é encorajar Josué. Eu te dei já, Josué, mas você vai buscar. Uma hora, esse luto tem que acabar, Josué. Josué está passando dos 30 dias de luto do Moisés. Todo dia tem luta para a gente enfrentar, é ou não é? Todo dia. Toda semana tem a segunda-feira. Todo ano tem mês de agosto. Lá na minha terra é mês de cachorro louco, né? É o mês pior do ano, dizem, não sei. Todo ano tem pelo menos umas 3 sexta-feira 13. O que isso quer dizer? Nada, irmão, não tem nada a ver, porque você não é supersticioso, né? Então, se você é, leia mais sua Bíblia. Leia mais a sua Bíblia. Você enfrenta lutas internas, lutas externas. E Canaã representa essas lutas cotidianas. A gente cantava um corinho antigamente, né? Caminhando eu vou para Canaã. Uma heresia completa. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. É animado, tudo legal. Mas Canaã não é o céu, irmão. Canaã tinha que se apossar da terra, tinha que lutar, Israel não teve paz em Canaã. O céu não, o céu é um lugar de paz, vai ser diferente. Mas amém, né? Assim que a gente cresceu, cantamos essas canções e tá todo mundo vivo e crescendo em graça. Mas Deus está dizendo assim para Josué: pisa esse Jordão, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O encorajamento, ele é algo que ele acontece de dentro para fora. Ele tem que brotar dentro de você. Não tem a ver com estratégia militar, é andar com Deus. Andar com Deus. Anime-se, Josué. O capítulo 3 vai falar dessa travessia do Jordão. E no versículo 15, diz que quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam e o Jordão se abriu. Deus está ensinando um princípio para Josué. Vai que eu vou. Encare que eu garanto, Josué. Faça e eu confirmo. Coloca o teu pé que eu vou abrir esse Jordão. Mas vai. Não tinha estratégia coerente, não tinha cognição, nada. Josué chega diante do povo. Agora você imagina, irmão, um líder. John, um pouquinho mais de retorno só. Só um pouquinho mais de retorno, por favor. Imagina um líder. Ele precisa chegar diante dos seus liderados, que são os comandantes que serviram com Moisés. E agora ele tem que chegar ali, diante daquela liderança, e dizer: gente, beleza, eu tenho 2 notícias de Deus para vocês. Uma boa e uma ruim. A boa, Deus falou que nós vamos chegar do outro lado. A ruim é que é por dentro do rio. Qual a estratégia, Josué? Não tem estratégia. É entrar na água, cara. Mas como assim? Entrar na água? Entrar na água. É que Deus vai além do que a gente pode ver, né? Deus vê 6.000 anos em um segundo. Nem a nossa própria história a gente não reconhece direito. A gente não tem noção
nem do que aconteceu com a gente. Tem que passar muito tempo para a gente entender que aquilo que deu errado lá no passado tinha que ter dado errado. Aquela pessoa que você morria de amores por ela, não deu certo. Você vai olhar na rede social e fala assim, Deus, tu és bom. Quem nunca, né, irmão? Quem nunca? Isso acontece com todo mundo. Mas Deus vai te dar experiência. Deus vai te dar estrutura. Para quê? Para que você possa se submeter a situações que estão além da sua capacidade de gestão. Deus, vou repetir isso aqui, ó. É até bonito, né? Nota isso aí. Deus vai te dar estrutura para você ser submetido a situações que estão além da sua capacidade de gestão. Sabe por quê? Porque a capacidade não é sua. A capacidade vem de Deus. Então eu quero convidar você a tomar uma atitude de fé essa noite. Busque coisas em Deus que estão além da sua capacidade de gestão, que estão além da sua condição financeira, que estão além do seu conhecimento, que estão além do seu núcleo de conhecimento de pessoas, que estão além, para que quando você chegue lá, você entenda que foi Deus que te colocou naquele lugar. Está além da sua capacidade. É Deus quem pode fazer isso. Tem gente que não alcança grandes conquistas, grandes coisas, porque tem medo de colocar o pé na água. Porque precisa ver o milagre completo, pronto. Não, Deus está dizendo assim, ó, coloca o pé e eu vou fabricar o chão. Não tem chão ainda, mas coloca o pé que o chão vai chegar. Se Deus mandar sentar, irmão, não precisa nem olhar para ver se tem cadeira. Senta. Coloca a confiança no Senhor. Fé é isso. Deus vai fazer, irmão. Como? Não sei. Mas eu sei que Deus vai fazer. Não tem jeito. É impossível. Pronto. Entrou na especialidade do Senhor. O campo do impossível. Mas você precisa colocar o seu pé na água. Deus vai abrir o Jordão. Deus está preparando coisas no nosso futuro que a gente nem sabe ainda. Coisas que vão acontecer, que você nem sabe ainda, mas já está no conhecimento de Deus. Pessoas que você precisa encontrar, situações que você precisa resolver, que estão à sua frente, que estão adiante de você. Você não faz ideia, irmão. Mas Deus já sabe de tudo isso e tem o controle de toda a situação. Você consegue ter calma sobre essas coisas que você vai enfrentar ainda? Deus já tem o controle dessas situações antes mesmo de você até tomar conhecimento. Deus já sabe e está preparando coisas especiais. Ah, pastor, mas tem coisa que eu não entendo. Irmão, no campo da fé tem coisa que a gente não entende. Mas quem disse que você precisa entender tudo para crer? Você não precisa entender de tudo para viver. A gente não entende muita coisa e continua vivendo. Quanta coisa você gostaria de compreender, mas aí você tocando a sua vida, sem compreender mesmo. Coisas das quais a gente não consegue. Capacidade de compreensão nem sempre está ao nosso domínio. Nem sempre tem a ver com entender. Tem mais a ver com crer do que com entender. O crer tem mais a ver com confiar do que com entender. Mas de onde vai vir? Não importa. Crer e confiar. Eles atravessam o Jordão. E o segundo desafio, que está bem à frente de Josué, é Jericó. Esse capítulo 6 que a gente leu agora. Quando eles estão diante de Jericó, o povo pergunta, e aí, Josué? Qual é a estratégia? O que a gente vai fazer? Então, também não sei. Vamos perguntar para Deus. O que é que Deus tem para dizer para a gente a respeito de Jericó? Josué vai, ora ao Senhor e fala, e aí, Senhor? Qual é a estratégia?
Deus fala, beleza, você quer a minha estratégia ou quer ir no teu braço? Não, querer uma estratégia do Senhor. E você vai aceitar a minha estratégia? Vou aceitar a estratégia do Senhor. Qual é a estratégia? Rodeia a cidade uma vez por 6 dias, no 7º dia rodeia a cidade 7 vezes. Que mais, Senhor? Os sacerdotes vão pegar o instrumento de sopro, vão tocar a trombeta longamente. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, vocês vão fazer um grande barulho de festa e todo mundo vai gritar. E que mais? Só isso. Mas o que é isso aí? Essa é a estratégia. Deus está ensinando um outro princípio para esse povo. Celebre antes da conquista. Olha que deu certo que a Jaque falou aqui. Celebre antes da conquista. Antes de acontecer. É o que Deus está mostrando para Israel diante de Jericó. O barulho é de festa, mas a vitória ainda não chegou. Josué vai chegar diante daquele povo de novo e esse povo vai perguntar, e aí Josué, já tem uma estratégia de Deus para a gente? Já temos. Ah não, beleza, porque aquele negócio do Jordão lá foi loucura, Josué. Aquilo lá, não faz mais aquilo, mano. Aquilo lá dá um nervoso. Então, qual que é a estratégia dessa vez? Então, vocês vão ter que rodear a cidade 7 dias. Todo dia vai rodear uma vez. No 7º dia vai rodear 7 vezes. E aí vai tocar a trombeta. E vai gritar depois. Pensa Josué contando essa estratégia para os comandantes, irmão. Pensa Josué contando isso para os capitães que andaram com Moisés. Eles estão dizendo, esse menino tá doido, meu Deus do céu. O que vai ser de nós? E Josué vai dizer assim, olha, ou é Deus... ou é a gente, ou é nós que vamos derrubar no braço isso aí, ou é Deus que vai fazer tudo isso. O que é que vocês preferem? Vocês preferem a estratégia de Deus? Ou você prefere criar uma estratégia da sua cabeça? Às vezes Deus tem a estratégia prontinha, mas a gente fica procurando, né? Sair daqui, sair dali, sair da lá. E às vezes Deus não responde através de nenhuma dessas opções. Deus vem de um jeito totalmente diferente. E resolve de uma forma que você não imaginava. Porque Deus não pensa com a nossa mente. E a gente sofre, né? Para tentar entender os pensamentos do Senhor. E Ele anda em outros níveis. Deus tem outros níveis. E Ele sempre tem um plano. Tenha bom ânimo, Josué. Não importa o que vai acontecer, e independente de qualquer coisa, Deus vai à sua frente. Tenha bom ânimo. A cidade é fortificada, a terra tem gigante, o Jordão está transbordando. Josué não sabe o que vai fazer, mas apesar de tudo, tenha bom ânimo. Bom ânimo não é questão de temperamento. Bom ânimo é totalmente diferente. É questão se Deus vive em nós ou não. Não é se você está predisposto a ter bom ânimo, não. Ou você anda com Deus ou não. Não era estudar estratégias militares. Era andar com Deus. Anime-se. Celebre. Antes de acontecer, celebre. Não aconteceu ainda, irmão, mas vai acontecer. Você precisa crer. Josué, não reclama, Josué. Para de reclamar, levante-se. Ah, que saudade de Moisés naquele tempo que era bom. Esse tempo não existe mais. O passado não existe, nem o futuro também não existe. Filosoficamente não existe. A única coisa que você tem é o presente. Ah, eu queria tanto voltar lá naquele tempo. Volta naquele lugar para você ver que deprê que é. Naquele lugar que todo mundo te conhecia, naquela região que todo mundo gostava de brincar na rua, naquele colégio. Você parece um zumbi, ninguém te conhece lá. Mas a gente tem, né,
facilidade de voltar na nossa terra, na onde a gente nasceu, nos lugares que a gente viveu. Você volta lá, é deprimente. Tem até um poema de alguém que falou, não volte lá onde você gostava. Deixa aquela memória, não é? Você andando por esses lugares não é mais a mesma coisa. Então, você não vai conseguir fazer aquele tempo voltar. Né? Ficar lembrando daquele tempo e dizer, aquele tempo que era bom. Deus está dizendo assim, é para frente que a gente caminha, Josué. Não fica murmurando pelos cantos aí. Deus acabou de falar, Josué se levantou e foi cumprir o que Deus mandou. Essa é outra recomendação que eu queria deixar a você. Comece a fazer alguma coisa para Deus. Seu trabalho não é vão no Senhor. Vamos trabalhar, irmão. Firmes no dia mau, firmes no dia da angústia. Não deixa minhoca entrar na sua cabeça, não. O nosso Deus está vivo e coopera conosco. O Senhor coopera conosco. Creia. O que nunca ninguém imaginou está na mão do Eterno. Na mão do Senhor. Bênçãos com medida e sem medida. Pensa nessa frase. Bênçãos com medida e bênçãos sem medida. Coisas que são possíveis de se calcular e coisas que não tem base de cálculo. Quanto você pagou nesse passaporte da Austrália que eu queria um? Não tem preço isso aqui, irmão. Eu não tenho também, mas quem tem sabe o valor que tem isso aí. A pessoa, ela diz, isso aqui não tem preço, isso aqui. Não, mas você não pagou 250? Não, mas isso aí é outra história. Isso aqui não tem preço. Bênçãos que tem base de cálculo. Claro, existem coisas que você sabe exatamente o quanto é necessário. É uma bênção da qual você precisa. Você pode medir, mas existem bênçãos que estão fora de base. Você precisa crer que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Aceite ser moldado pelo Senhor. Às vezes a gente tem que levar umas pancadas assim, para a gente entender que Deus está falando com a gente. Vamos ficar de pé, por favor, nós vamos orar. Permissão, pastora? Podemos orar? Às vezes Deus precisa dar umas pancadas na gente. E eu sempre falo, né, que Deus tem duas formas de trabalhar, ou é no mel ou é no porrete. Aqui é o mel, irmão, aqui é o mel de Deus, a palavra vem sobre o nosso coração, a gente recebe e fala, eu preciso melhorar, Senhor, eu preciso, me ajuda, Pai, eu preciso melhorar, me ajuda. É o mel, né? Você aceita o mel. O porrete é quando você não aceita a repreensão do Senhor. A próxima vez a pancada tem que ser mais forte, para ver se entra alguma coisa nessa cabeça. Então, aqui é o melzinho, né, irmão? Se você não melhorar, your potato is baking. Traduzir já para ficar claro, viu? Claro. Quem está comigo? Ainda está bem destreinado, né, Laércio? A gente era melhor nisso aí. A gente chega lá, viu, irmão? A gente chega lá. A gente vai fazer 3 orações. Queria fazer 3 convites aqui, ó, para você. 3 convites. Enquanto nosso Ministério de Louvor vai